Quer aprender a identificar um serial killer de longe e saber qual que é o seu comportamento para proteger você e sua família? Então fique atento, pois você pode estar tendo contato com um serial killer e não estar sabendo identificar quais são seus sinais e suas características, e sim, você pode estar sendo uma vítima vulnerável a ele. Então permaneça no vídeo que eu vou lhe mostrar cada detalhe para você se proteger. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Testando Sua Curiosidade. Eu sou o Max e bora começar o vídeo. O que é um serial killer? Você sabe definir o que é um serial killer? Bom, de acordo com o FBI, um serial killer é alguém que comete pelo menos 3 assassinatos em menos de um mês. Tudo em um curto período de tempo, com uma grande frieza no sentido emocional entre os assassinatos cometidos. Mas assim, essa definição ela é um pouco duvidosa por diversos tipos de razões. Por exemplo, se um membro de uma facção, gangue ou movimentos similares acabe atirando e matando 3 pessoas em uma briga de rua qualquer com membros de uma outra facção ou gangue em um período de 10 anos, por exemplo, num período de esfriamento que pode ser um tempo sem conflitos, ou espera formal que normalmente é imposto por alguma lei. Então, pela definição dita anteriormente, esse membro que matou as 3 pessoas, ele seria considerado um serial killer. Porém, numa concepção popular, ele não se encaixaria como um serial killer. Vamos entender mais a fundo o porquê disso e como que funciona. Um serial killer geralmente tem como característica um desvio na sexualidade, algo nesse campo que os motiva a agir e fazer mal a outra pessoa. O Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos fornece uma definição para a classificação de um serial killer que é mais próximo ao conceito comum, ou seja, ao que a população acredita ser, e que geralmente se aproxima ao comportamento do mesmo. De acordo com eles, para ser um serial killer, a pessoa tem sim que ter cometido 2 ou mais mortes com motivos psicológicos e com conotações sádicas sexuais realizadas. Nesse conceito, o serial killer pode ter a concepção que foi como um tipo de crime sexual e uma versão mais monstruosa da sexualidade masculina normal. Existem também diversos problemas com essa definição. Uma delas é apenas entender que só homens podem ser serial killers, pois há mulheres que são também. Quando há uma mulher que se enquadra no conceito de serial killer, frequentemente ela não é motivada pela parte da gratificação sexual, assim como os homens são, mas sim por um sentido distorcido de amor, simpatia ou altruísmo. Um estereótipo de serial killer feminino, por exemplo, é uma enfermeira que mata seus pacientes por sofrimento, porque ela quer ver eles sofrendo até a morte. A definição de crimes sexuais de um serial killer é uma coisa muito minuciosa para pensar que o conceito da definição geral de serial killers é só para homens. O famoso assassino do Zodíaco da Baía de São Francisco não foi impulsionado por qualquer filme adulto para montar seus ataques, mas sim, ele desenvolveu uma habilidade assustadora e aterrorizante na baia e por sua forma de ataque ele ficou reconhecido em todo São Francisco. A ideia que diz a respeito que o serial killer sempre começa na motivação sobre a sexualidade nem sempre é verídica, nem sempre se aplica aos assassinos que sofrem de psicose. Há muitos que nem têm motivos fundamentados na área sexual por trás dos seus assassinatos. Quando o serial killer já tem uma pessoa como um alvo, ele simplesmente pode estar ouvindo uma voz interna que está lhe instruindo ou mesmo a matar a sua vítima. Então fica a pergunta: como entender de fato o que é um serial killer? A melhor forma de entender o conceito é ter a ideia de um protótipo de conceito. E essa prototipação foi desenvolvida por uma americana chamada Eleanor Rosch, com seus companheiros de pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma teoria que se diferencia da forma tradicional que já apresentamos a você anteriormente, onde ela foi estudada, analisada em termos necessários e suficientes.
Roche e seus colegas de pesquisas sugeriram que a teoria deveria ser algo no qual eles classificaram a forma de que vemos o mundo ao nosso redor. Na visão deles, os serial killers, o mundo não pode ser dividido em categorias, e já para os pesquisadores, eles entenderam que a concepção do mundo é algo necessário para tomarmos decisão e para agir. Isso consiste em classificar as coisas em categorias, como foi citado por eles. O mundo consiste de um número virtualmente infinito de estímulos distintos e discrimináveis. Uma das funções mais básicas existentes em todos os organismos é fazer a divisão do ambiente em classificações de forma que os estímulos não semelhantes podem ser tratados da mesma forma. Os pesquisadores então usaram esse tipo de protótipo para poder entender o mundo. Os protótipos são as coisas que mais claramente se enquadram em um determinado conceito de acordo com o entendimento da população em geral e dos pesquisadores. Jogadores de futebol são protótipos de jogos de videogame. Cadeiras e sofás são protótipos para móveis. Portanto, qualquer coisa que se enquadre no conceito e é determinado por duas ou mais semelhanças, devido ao seu protótipo, pertence a tal categoria. Como as poltronas são similares ao sofá, elas se enquadram na categoria de móveis. Como sabemos, existem itens que definitivamente pertencem a uma determinada categoria e outros itens que definitivamente não pertencem. Por exemplo, a cadeira que foi dita anteriormente, ela certamente pertence à categoria dos móveis. E já um gorila é impossível classificar como móveis. Mas não conseguimos responder com exatidão se um carpete faz parte ou não da categoria de móveis. Voltando à ideia dos serial killers, o que está presente entre eles são alguns protótipos utilizados e que não saem da mente da população norte-americana. Por exemplo, foi o serial killer Ted Bundy, onde o padrão dele era mulheres de idade universitária em um estilo de cabelo específico, que eram meninas com o mesmo perfil de sua namorada, da qual ele mais sentiu o afeto. O segundo serial killer desta lista, chamado Jeffrey Dahmer, que atraía os homens jovens em bares para ir até o seu apartamento, onde os jovens eram enganados e queriam fazer alguns ensaios fotográficos e que o serial killer, argumentava para eles que precisava de modelos jovens. E por fim, o último serial killer desta lista, chamado Zodiac Killer, onde o seu foco de ataques era principalmente casais com certo fracasso nos relacionamentos, junto com o seu propósito de desejo de vingança, a fama e os jogos mentais que o mesmo criava como seus enigmas. Há muitos serial killers podem ser assim chamados, pois compartilham muitas características em comum com o protótipo desses citados anteriormente, que se encaixa na teoria de Roche e seus demais pesquisadores. A definição do protótipo de um serial killer é com que ele cometa um ou mais assassinatos em série e também dependerá das semelhanças com os protótipos. A ideia explicada sobre os móveis foi para fazer com que a explicação se tornasse mais didática, para que você pudesse entender o que é capaz e, entre aspas, de fazer ou não parte de um protótipo. Para exemplificar, imagine assim: agora que já entendemos um pouco mais sobre os serial killers e que quem pode matar porque escuta algumas vozes influenciando e pedindo para o indivíduo assassinar outras pessoas, como por exemplo a enfermeira que mata seus pacientes por misericórdia, podem sim ter características que encaixam no protótipo, mas não ser serial killer. Principais características de um possível serial killer. Agora iremos falar de algumas características que todos os serial killers podem possuir. Lembrando que não é uma regra a ser aplicada em todas as pessoas que possuem a tendência a ser um serial killer. Por isso, é essencial investigar mais a fundo com a ajuda de um profissional. Dito isso, vamos às características. Falta de empatia. Quando a pessoa não demonstra o mínimo de compaixão ao torturar a pessoa que está sofrendo um acidente, que está gravemente ferida
ou até mesmo sendo morta. Pessoas com falta de empatia sentem prazer em ver a outra sofrendo. Falta de remorso. Não se arrependem das gravidades e barbaridades que fazem tal coisas para as demais pessoas. Jamais se arrependem do ocorrido e muitas vezes não sabem da consequência e da gravidade real de seus fatos. Grandiosidade. Quando as pessoas se gabam demais dos seus feitos para as outras, se considerando muitas vezes acima da lei e mais esperto do que qualquer outra pessoa no mundo. Narcisismo. Muitas vezes essa característica está ligada à grandiosidade, pois a autopercepção fica tão grande que fica algo fora do comum. E a maioria dos serial killers são obcecados com a imagem que a imprensa faz deles, fazendo com que eles não tenham nenhum medo de gabar os seus feitos, pois acreditam que assim vão conseguir a tão sonhada atenção que desejam. Impulsividade. Nem sempre se aplica, mas muitos serial killers declararam que queriam parar, mas não conseguiam. Um fato desses aconteceu com um serial killer chamado William Haynes, que certa vez deixou marcado em uma parede do quarto de uma das suas vítimas a seguinte frase: "Pelo amor de Deus, pegue-me antes que eu mate mais. Não consigo me controlar." Charme superficial. Nem todos os serial killers são antissociais. A maior parte deles são considerados charmosos e carismáticos. Na maioria das vezes, eles têm uma fala mansa, boa aparência, ganham as outras pessoas pelo carisma e pelo charme, que são friamente calculados e ainda sabem ser muito pacientes. Manipulação. Vão usando essa tática para ganharem as suas vítimas. Depois disso, será fácil manipular elas e deixá-las em situações vulneráveis, aonde só o serial killer tem o controle da situação, e pedem para as vítimas fazerem coisas que em situações normais elas jamais iriam realizar o tal feito. Personalidade viciante. Um vício é caracterizado como uma repetição da mesma atividade, apesar de ter consequências prejudiciais. O pior tipo de vício é aquele que faz a pessoa ser viciada em matar, mas isso geralmente é uma soma de fatores, tais como a superficialidade emocional, a falta de empatia e o narcisismo. Desejo de poder. Quando uma pessoa começa a realizar os seus assassinatos, elas se tornam tão obcecadas pelo poder e pela dominação, podendo haver uma proporcionalidade na área sexual, ou porque o assassino não possui esses atributos em outras áreas de sua vida. Esses dois tipos podem variar, mas são os mais influenciadores quando os mesmos são serial killers que possuem seu foco em motivação sexual. Eles preferem os atos de homicídio, pois eles sentem que têm o poder da vida ou da morte de sua vítima. Ou seja, isso apenas traz para eles a satisfação pessoal. Então, conseguiu identificar alguma pessoa que tem algum desses sinais? Conta pra gente aí nos comentários. Ou se você conhece algum outro serial killer que não foi citado aqui no vídeo, deixe seu joinha para sabermos que você entendeu quais são os sinais de um serial killer e para ajudar o canal que está começando. Venha ser um testador da sua curiosidade e para descobrir mais sobre outros fatos de serial killers, e venha acompanhar mais de perto os casos mais famosos. Aperta no sininho para não deixar escapar essa oportunidade, porque cá entre nós, é bom saber quais são os sinais para se precipitar, né? Então te espero no próximo vídeo. Até mais, gente. Um abraço.